Olá, boa noite. Boa noite. Os assassinatos da vereadora Marielle e de seu motorista Anderson provocam protestos no Brasil e no exterior. A polícia do Rio não descarta nenhuma hipótese, mas aponta para indícios de execução planejada. Raquel Dodge, procuradora-geral da República, quer a Polícia Federal na investigação do crime. E o ministro da Justiça afirma que nada vai mudar na intervenção do Exército na segurança do Rio. Em São Paulo, manifestantes se reúnem na Avenida Paulista para exigir justiça. E no Rio, vigília atrai milhares de pessoas em frente à Câmara, no centro da cidade. A ministra Rosa Weber, do Supremo, autoriza investigar um senador e o líder do governo Temer no Congresso. O deputado André Moura, do PSC, e o senador Eduardo Amorim, do PSDB, são suspeitos de compra de votos em Sergipe nas eleições de 2014. A Petrobras mostra prejuízo pelo quarto ano seguido. A perda foi de quase 450 milhões de reais. Mas se não pagasse o acordo com investidores americanos por causa da corrupção, teria lucrado 7 bilhões de reais. O Zoológico de São Paulo completa amanhã 60 anos. Hoje o parque foi reaberto depois de quase 2 meses interditado pelo risco de febre amarela. O Jornal da Gazeta está no ar. Comoção nacional. O assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL sensibilizou o país. Ontem, o carro em que ela estava foi alvo de 9 tiros. O motorista dela, Anderson Pedro Gomes, também morreu. Nosso papel de fiscalizar, de resistir, eu falo muito com o nosso corpo, com as nossas cores, com o nosso lugar. A vereadora tinha acabado de participar desta reunião com jovens negras na Lapa, no centro do Rio. Era depois das 9 da noite quando ela saiu do local, percorreu 4 quilômetros de carro e foi atingida por tiros de 9 milímetros. Foi exatamente aqui nessa rua, Joaquim Palhares, que um carro ficou lado a lado com o veículo da vereadora. De acordo com as investigações, todos os tiros foram dados de trás para frente, na parte da direita e na parte de trás do carro, justamente onde Marielle estava sentada. Ela foi atingida por 4 tiros na cabeça. E o motorista Anderson Pedro Gomes também faleceu, atingido por pelo menos 3 tiros nas costas. A assessora Fernanda Chaves ficou levemente ferida por estilhaços de vidro. Fernanda prestou depoimento à Polícia Civil na madrugada. Uma outra testemunha foi ouvida, mas o nome não foi divulgado. Os investigadores trabalham com a hipótese de que o crime tenha sido uma execução e cometido por profissionais, já que os tiros foram certeiros. Nada foi roubado. Os atiradores dispararam e fugiram logo depois. Segundo a polícia, o carro da vereadora teria sido seguido pelos 4 quilômetros e os assassinos sabiam a posição dos passageiros. Os vidros do veículo eram escuros. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, autorizou a criação de uma comissão formada por parlamentares para acompanhar a investigação sobre o assassinato de Marielle. A chegada dos caixões com os corpos da vereadora e do motorista ao velório na Câmara Municipal no Rio, na região da Cinelândia, foi marcada por muita emoção e aplausos. No fim da tarde, os corpos foram levados para cemitérios diferentes. Na zona portuária, no cemitério do Caju, o corpo de Marielle foi recebido por parentes e amigos. Em volta do caixão, rezaram e pediram por justiça. Os jornalistas não puderam acompanhar o sepultamento. Políticos também participaram da despedida. Essa violência não foi apenas contra o parlamento. Foi uma violência contra esta cidade, sabe? Porque a Marielle representava tudo isso. Quem a conheceu, quem desfrutou do seu convívio, né? Quem sabe da sua pureza de propósitos, certamente tem que estar muito indignado. Quem tem consciência não se deixa intimidar. Nós não vamos se recuar, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, um momento de violência, né? Um momento de intolerância. No último sábado, dia 10, Marielle publicou no Facebook duras críticas à atuação dos policiais do batalhão da PM na comunidade do Acari. Durante uma operação nas primeiras horas da manhã, policiais teriam atirado a esmo, revistado casas sem mandado e fotografado moradores que também estariam sendo ameaçados. Um dia antes do assassinato da vereadora, uma nova denúncia foi feita por ela nas redes sociais. Mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? No fim da tarde, autoridades de segurança se reuniram para discutir o crime.
Quem tem novas informações é a repórter Sabrina Pires, que está lá no Rio de Janeiro. Boa noite, Sabrina. Olha, Estela, o ministro da Secretaria de Segurança Pública, Raul Jungmann, ele participou dessa reunião e faz mais ou menos uma hora que ele veio falar com jornalistas. Essa reunião teve a participação de representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e também de representantes da Intervenção Federal aqui no Rio de Janeiro. O ministro disse que todos esses órgãos vão fazer parte da apuração do assassinato da vereadora, inclusive a inteligência das Forças Armadas. Ele comentou que se a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que disse estudar a participação da Polícia Federal nessa apuração, se assim ela pensar que realmente merece ter mais ainda a participação da Polícia Federal, que ele considera aumentar, porque quem vai comandar realmente todo esse aparato policial nessa investigação será a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Raul Jungmann disse que demore o quanto demorar, que custe o que custar e seja quem for, mas haverá justiça para Marielle Franco. Ele garantiu aos amigos e parentes que não importa quem for que tentou calar as críticas que ela fazia, que isso será punido, porque não faz parte do Estado democrático de direito. E sim a opinião, a discordância, mas não tirar vidas. Ele comentou também que lamenta muito e veio aqui em nome do presidente Michel Temer. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. E ainda nesta edição, voltamos com outras informações com os nossos repórteres direto do Rio de Janeiro. O presidente Temer chamou de inaceitável o assassinato da vereadora do Rio e do motorista dela. Pela manhã, o presidente convocou ministros para discutir sobre o assunto. Participaram da reunião Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, e Sérgio Etchegóin, do Gabinete de Segurança Institucional. O presidente disse que o assassinato de Marielle é inaceitável e que foi por causa de situações como esta que ele decretou a intervenção federal no Rio. É um verdadeiro atentado ao Estado de Direito e um atentado à democracia. Eu quero não só me solidarizar com a família da Marielle, do Anderson Gomes, o seu motorista, me solidarizar com todos aqueles que foram vítimas de violência no Rio de Janeiro, mas salientar que estas quadrilhas organizadas, estas organizações criminosas, não matarão o nosso futuro. O presidente avalia com assessores a possibilidade de ir ao Estado no domingo para fazer um balanço da intervenção. No entanto, alguns assessores aconselharam Temer a aguardar os rumos da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco. O temor do Planalto é o de que o governo possa ser responsabilizado por falhas neste um mês. A decisão final vai depender do retorno do ministro da Segurança, Raul Jungmann, para discutir o assunto. À tarde, Temer participou de uma cerimônia festiva no Palácio do Planalto com jovens. Ele até brincou com uma bola. Antes de discursar, o presidente pediu 1 minuto de silêncio. Para lembrar de Marielle e de todos aqueles que foram vítimas de violência no nosso país. Aqui em São Paulo, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que o assassinato não vai mudar a intervenção no Rio. O ministro lamentou o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio. Mais uma tragédia diária do Rio de Janeiro, lamentável. É preciso conhecer bem as razões e ir atrás dos responsáveis. Isso não põe em xeque a eficácia da intervenção federal. Torquato Jardim participou de um debate sobre corrupção durante a versão latino-americana do Fórum Econômico Mundial. O ministro da Justiça culpou o tamanho excessivo do Estado pela mazela e também a concentração de poder nas mãos do Executivo. Jardim citou a apuração da Controladoria Geral da União para afirmar que 2/3 das prefeituras somem com o dinheiro da merenda, do material escolar e verbas da saúde. Para o ministro, perto da corrupção nos municípios, o resultado da Operação Lava Jato é pequeno. Por causa do tamanho de tudo mais que precisa ser investigado. Nós estamos falando
de algumas poucas empresas, alguns poucos partidos políticos, alguns poucos governos. Mas nós temos 5.570 municípios, 27 unidades da federação, que não estão sob investigação, e não é menor. Sobre o colega de ministério, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, que ameaça pedir o impeachment do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Torquato Jardim procurou distanciar o Planalto da polêmica. Disse que trata-se de uma opinião pessoal do articulador político de Temer. Barroso autorizou a quebra de sigilo do presidente da República e excluiu condenados por corrupção do indulto natalino editado por Temer. Hoje, Marum reafirmou que vai se licenciar do cargo e voltar à Câmara dos Deputados para pedir o afastamento do magistrado, a quem acusa de parcialidade e falta de decoro. Insinuou o interesse partidário ao dizer, abre aspas, o pessoal pode até vestir a camisa vermelha por baixo do terno ou azul, mas isso não pode interferir nas decisões exaradas pelo seu juízo. Fecha aspas. Eu vejo o ministro Barroso tomando decisões movido por preferências político-partidárias. É esse o conceito que eu tenho em relação às últimas declarações do ministro, às últimas decisões do ministro Barroso. O dia de protestos em várias cidades do país em repúdio ao assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista que acompanhava Anderson Pedro Gomes. Aqui em São Paulo, a manifestação acontece na Avenida Paulista. A repórter Fernanda Azevedo está lá e traz os detalhes. Fernanda. Olá, Estela. Aqui na Avenida Paulista, a manifestação já acontece desde as 5 horas da tarde, em frente ao vão livre do MASP. Neste momento, há muitos manifestantes nesse ato que foi convocado pelo PSOL, que se espalhou pelas redes sociais, viralizou. A avenida está fechada nos dois sentidos para o tráfego de veículos. Também ela acontece de forma compacta entre as ruas Itapeva e Peixoto Gomide. Há muitos manifestantes, carregam cartazes, faixas, há gritos contra a polícia militar, contra o governo de Michel Temer e também em protesto contra a violência que atinge a todos. Os manifestantes há pouco fizeram também 1 minuto de aplausos em homenagem a Marielle Franco e Anderson Pedro, o motorista. Essas manifestações acontecem simultaneamente em outras cidades, pelo menos 10 cidades pelo país, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte e Belém. A repercussão da morte da vereadora foi imediata entre políticos e entidades de direitos humanos. Na Câmara, deputados federais de vários partidos fizeram um ato em homenagem à vereadora. Uma faixa com o nome de Marielle e de Anderson, o motorista dela, que também morreu, foi estendida no plenário. A sessão foi comandada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM. Os deputados cobraram agilidade na apuração do assassinato. A quem interessa, senhoras e senhores, essa execução? Por que a escolhida para a execução foi a Marielle? Vamos refletir, vamos pedir, exigir, e nós vamos ficar aqui de plantão e de vigília até que a apuração desse caso aconteça o mais rapidamente possível. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, também se solidarizou. Disse que com a morte da vereadora morre um pouco cada uma de nós e permanecem vivas as lutas por justiça e igualdade. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, também repudiou o crime. Ficamos também, de certa forma, chocados com essa notícia que no mundo de hoje se tente calar a voz política através de uma atitude que demonstra um baixíssimo déficit civilizatório nesse campo. Já o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que o assassinato revolta o Brasil inteiro e que este crime bárbaro deve ser rapidamente esclarecido, com os responsáveis punidos severamente. As autoridades do Rio também lamentaram. O governador Luiz Fernando Pezão disse que o assassinato foi um ato de extrema covardia e um crime hediondo e que acompanha a apuração dos fatos junto às forças federais e integradas de segurança no estado. O prefeito Marcelo Crivella disse que vai dar o nome de Marielle Franco a uma escola da rede municipal. A intenção é mostrar aos assassinos que eles não foram capazes de apagar o nome da vereadora da história do Rio. De acordo
com o prefeito, a segurança prometida pela intervenção federal ainda não chegou. O PSOL, partido de Marielle, diz que quer a Polícia Federal no caso. Porque nós não confiamos na Polícia Civil, nem na Polícia Militar do Rio de Janeiro. E para nós, ela foi vítima do crime organizado, da banda podre da polícia e das milícias, porque ela há muito tempo vem enfrentando, não só como vereadora, mas como militante dos movimentos sociais. Diversas entidades de direitos humanos divulgaram notas de solidariedade, mas também de repúdio ao assassinato da vereadora e de seu motorista. Uma das mais contundentes foi publicada pelo Instituto Vladimir Herzog, que comparou a execução de Marielle à do jornalista morto nos porões da ditadura. No post escrito por Ivo, filho de Herzog, as duas tragédias se unem. São duas tragédias contra pessoas inocentes que tentavam usar o poder da sua voz pela justiça, pela paz. Mais de 40 anos da morte do meu pai. Talvez mais do que nunca a gente está com medo do Estado, novamente. Esse Estado que deveria nos proteger, de repente o Estado nos vê como inimigos. As mortes também mobilizaram as redes sociais, onde as manifestações pelo Brasil foram convocadas com a hashtag Marielle Presente. Marielle Presente. E a morte de Marielle Franco gerou cobranças e repercussões também fora do país. Em uma nota publicada em seu site, o escritório da ONU no Brasil exaltou o caráter humano do trabalho de Marielle e ressaltou que a vereadora era uma das principais vozes em defesa dos direitos humanos e contra o racismo, as desigualdades de gênero e pela eliminação da violência. A organização ainda cobrou uma investigação rigorosa para o esclarecimento do caso e responsabilização dos autores do crime. A Anistia Internacional também foi enfática na cobrança da investigação imediata e rigorosa do assassinato, dizendo que não há possibilidade de dúvidas a respeito do contexto, motivação e autoria. Durante a sessão de hoje do Parlamento Europeu, deputados do partido espanhol Podemos levaram cartazes com o nome de Marielle e cobraram atenção internacional ao caso. Na imprensa internacional, a rede de TV americana ABC destacou a possível ligação do assassinato com as críticas da vereadora contra a violência policial do Rio através de suas redes sociais. O caso também repercutiu nas edições online do Washington Post e do The New York Times. Esse último ressaltou que o ataque tem indícios de motivação política. O espanhol El País e o argentino Clarín ressaltaram a comoção gerada pelos assassinatos na noite de ontem, com destaque para as marchas convocadas em todo o país para exigir justiça. O periódico alemão Deutsche Welle ressaltou a questão do assassinato político apontado para o caráter premeditado da ação, já que os criminosos sabiam que a política estava no carro. O italiano Corriere della Sera e o britânico The Guardian lembraram ainda que os homicídios acontecem durante a intervenção federal no Rio por conta da escalada da violência na cidade. Além de detalhes sobre o crime e a história de Marielle, o portal Português Público destacou as manifestações de apoio ao fim da violência no Rio e justiça para as vítimas do ataque realizadas na capital Lisboa e no Porto. O francês La Libération apontou a vereadora do PSOL como um dos expoentes do ressurgimento da esquerda no Brasil e seu assassinato como uma mensagem contra a mudança política e social no Rio de Janeiro. E milhares de pessoas se reúnem em frente à Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa do Rio para protestar contra os assassinatos de Marielle e Anderson. Cerca de 4.000 pessoas se concentraram em frente à Câmara de Vereadores do Rio, na Cinelândia, região central da cidade. No local foi realizada uma vigília pelas mortes da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Pedro Gomes. Flores foram colocadas na escadaria e adesivos, distribuídos com a seguinte frase: Marielle e Anderson sempre presentes. Os manifestantes gritavam palavras contra a polícia militar. Seguravam cartazes com os dizeres assassino. O deputado federal pelo PSOL, Chico Alencar,
cobrou a apuração dos assassinatos. Há indícios fortíssimos de que o trucidamento da Marielle e o assassinato do Anderson foram perpetrados por milícias ou pela própria banda podre da polícia, que ela frequentemente denunciava. Após o velório de Marielle Franco na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, os manifestantes seguiram aqui para frente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado. Cerca de 5 mil manifestantes se reúnem agora e pedem justiça por um crime que eles acreditam ser exclusivamente político. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília, ele fala sobre o crime no Rio. O fuzilamento da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, aconteceu no centro do Rio de Janeiro. Mas os efeitos dos disparos foram sentidos no Palácio do Planalto. Michel Temer descobriu da pior maneira possível o quão arriscado é fazer populismo com segurança pública. Ao decretar intervenção federal na segurança do Rio, Temer disse que seu governo prevaleceria sobre a bandidagem. Os criminosos ainda não lhe deram crédito. Pior, revelam-se dispostos a balançar o coreto de sua autoridade. A essa altura, nem as almas mais ingênuas acreditam na lorota de que Temer devolverá a paz ao Rio até dezembro, quando termina o seu mandato. Primeiro, porque o tempo é curto. Segundo, porque falta uma certa autoridade a Temer. Há 2 décadas, um candidato a prefeito chamado Sérgio Cabral dizia que a Rocinha era uma fábrica de marginais. Anos depois, eleito governador pelo PMDB, partido de Temer, Cabral chegou a anunciar que mandaria murar uma favela. Hoje, o aliado de Temer está preso dentro dos muros da cadeia paranaense que guarda os larápios da Lava Jato. Rodeado por denúncias criminais e inquéritos por corrupção, Temer convive com o risco de ter um futuro à moda de Sérgio Cabral, mas achou que poderia oxigenar o resto do seu mandato desafiando o crime organizado do Rio. Retirou o governador Luiz Fernando Pezão da linha de tiro e atraiu para o gabinete presidencial em Brasília todas as mazelas da insegurança do Rio. Temer sonhou com a revitalização de sua autoridade de presidente. Mal sabia ele que a realidade o arrastaria para uma agenda de delegado de polícia. Boa noite. A trajetória da vereadora Marielle Franco foi marcada pela luta em defesa dos direitos humanos e contra ações violentas nas favelas. Marielle tinha 38 anos, nasceu e foi criada na favela da Maré, na zona norte do Rio. Foi mãe jovem, aos 19 anos. O início de sua militância por direitos humanos ocorreu após a morte de uma amiga, vítima de bala perdida durante um tiroteio envolvendo policiais e traficantes de drogas. Nossa voz, muitas vezes silenciada, terá de ser ouvida. Aluna de um cursinho pré-vestibular da Maré, conquistou uma bolsa integral para estudar ciências sociais na PUC do Rio de Janeiro. Em seguida, virou mestre em administração pública pela Universidade Federal Fluminense. Sua dissertação de mestrado teve como tema o PP, a redução da favela a 3 letras. Trabalhou em organizações da sociedade civil como a Brasil Foundation e o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Em 2006, integrou a equipe de campanha que elegeu Marcelo Freixo como deputado estadual pelo PSOL e foi nomeada assessora parlamentar dele. Anos depois, assumiu, ao lado de Freixo, a coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Filiada ao PSOL, em 2016, foi eleita vereadora na capital fluminense com 46.502 votos, a 5ª candidata mais votada na cidade. Além da Polícia Militar, Marielle Franco era crítica da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Há 2 semanas, assumiu a função de relatora da Comissão da Câmara de Vereadores do Rio, criada para acompanhar a atuação das tropas. Na última quinta-feira, Dia Internacional da Mulher, Marielle discursou sobre resistência no plenário da Câmara Municipal. As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Anderson Pedro Gomes, motorista assassinado junto com a vereadora do PSOL, deixa mulher e filho de 1 ano.
Anderson, de 39 anos, prestava serviço temporário como motorista para Marielle Franco, na noite em que sofreram o ataque. Há 2 meses, ele assumiu a função de um amigo que fazia o trabalho efetivo para a vereadora do PSOL. O motorista era casado há 4 anos com Ágata Arnaus Reis e pai de um menino de 1 ano. Ele estava sem emprego fixo e também trabalhava para aplicativos de carona. Segundo Ágata, o marido não tinha nenhum envolvimento com a política, a não ser trabalhar para a parlamentar. Anderson foi velado junto com Marielle na Câmara dos Vereadores, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, na tarde de hoje. O motorista foi atingido por 3 tiros nas costas. E o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do MDB, ao fazer um balanço da intervenção federal no Rio, afirmou que só imbecil pensou que violência na cidade seria resolvida em 30 dias. Esse assassinato é prova de que se faz necessária a adoção de medidas extremas, como essas que nós estamos adotando no Rio de Janeiro, a partir da intervenção. Claro que não podemos dizer, e nem tínhamos a expectativa, e com todo respeito, imbecil é quem imaginou que em 30 dias nós teríamos solucionado a questão da violência no Rio de Janeiro. E se esse assassinato tinha o objetivo de nos assustar, ou de nos retirar do nosso rumo, esses bandidos se enganaram. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sou da Paz, sobre o assassinato de Marielle Franco no Rio. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar o líder do governo Temer no Congresso, o deputado André Moura, do PSC, e o senador Eduardo Amorim, do PSDB. Os dois são suspeitos de compra de votos em Sergipe durante as eleições de 2014. A abertura de inquérito foi autorizada no dia 2 de março pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, mas só agora foi divulgada porque o processo está em segredo de justiça. A Polícia Federal e o Ministério Público chegaram à informação sobre o esquema graças às investigações, ainda em andamento, sobre uma rede de exploração sexual de menores. Nas gravações, 2 cabos eleitorais de André Moura e Eduardo Amorim discutem a compra de votos no Sergipe para favorecer os 2 parlamentares na eleição de 2014. O deputado estadual Luciano Pimentel, do PSB, também teria participação, mas por não ter foro privilegiado, vai responder ao processo na Justiça Comum. Ao autorizar a investigação contra os 2 parlamentares, a ministra Rosa Weber também pediu a quebra do sigilo dos acusados e das campanhas deles. Em nota, o deputado André Moura disse que não foi intimado e que não tem participação em qualquer ato ilícito de campanha. Também, por meio de nota, a assessoria do senador Eduardo Amorim, do PSDB, disse que o tucano é apenas citado em uma conversa de terceiros que aconteceu em ambiente privado, sobre a qual não tem nenhum tipo de controle ou influência. O senador diz que nunca teve conhecimento, nem direta nem indiretamente, de esquemas para a compra de votos no estado dele. André Moura já é réu em um outro processo, em tramitação no Supremo, acusado de formação de quadrilha e desvio de dinheiro público na época que foi prefeito da cidade de Pirambu entre 2005 e 2007. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Ele fala sobre a votação do habeas corpus de Lula no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal virou uma espécie de casa de maroca. No meu tempo, na minha juventude, falava que maroca era uma grande fofoqueira. É um fuxico só, de um lado para o outro. E esse fuxico tem resultado em decisões do Lula. O Lula está lançando aí um livro a respeito da grande saga dele da luta com a justiça. E nesse livro já está registrado e impresso que ele está pronto para ser preso. Só que ao dar uma entrevista ao Mário Kess, que é o dono da Rádio Metrópole em Salvador, amigo dele, o Lula disse que não vai ser preso. O que é que fez o Lula mudar de opinião tão radicalmente? É que o fuxico que sonda ali o Supremo está levando aos seus ouvidos que o decano Celso de Mello está disponível para fazer o que ele e o PT querem.
Olha, é o seguinte, o PT tentou entrar com habeas corpus no Supremo, mas o Fachin não aceitou, mandou para o plenário e Carmen Lúcia disse ao próprio advogado do Lula, Sepúlveda pertence, que foi quem a indicou para o próprio Lula, que a nomeou, que não vai colocar em votação a questão da prisão pós-segunda instância. Bom, o PT, então, depois disso, resolveu adotar a tática de insistir com o Fachin para que Fachin mude de ideia e conceda o habeas corpus. Caso não aconteça isso, que vá para a segunda turma, e o PT conta que na segunda turma o Lula tem maioria. Se isso ainda não acontecer, então que vá para o plenário. Bom, para ir para o plenário, que é o que parece mais lógico pelo que o Fachin já fez, vai depender de Carmen Lúcia. Aí o PT conta com uma fraquejadinha de Carmen Lúcia, que seria o decano Celso de Mello colocar em discussão a questão da prisão em segunda instância, que foi decidida pelo Supremo faz 2 anos. Então, isso é um absurdo, e é um absurdo que funciona como jogar gasolina no fogo. O Supremo, com a sua irresponsabilidade ideológica, com a sua confusão interna, com o seu espírito futriqueiro, está pondo o país no fogo, porque a perspectiva é de que o Lula não seja preso e que possa se tornar elegível, mesmo já tendo sido condenado e passado em julgado na segunda instância, e esteja para ser condenado a pelo menos mais 20 anos. Né? Pois é, o Brasil está na mão dessa gente e valha-nos Deus, que Deus nos acuda. Bom, eu volto terça-feira que vem direto ao assunto. Até! Como previsto, o dia hoje foi de temporais no sul do Brasil e tudo indica que a frente fria que provocou essas chuvas esteja se dirigindo aqui para São Paulo. Pois é, será? Hoje, por causa do calor, já choveu em alguns pontos da capital e pode cair mais água ao longo da madrugada. E amanhã, como será que fica o tempo? Mariana Armentano traz os detalhes para a gente. A frente fria vai se deslocando em direção ao sudeste e deixa o tempo instável, até com risco de temporais entre o litoral do Paraná, pegando o leste paulista e boa parte do Rio de Janeiro. Pode chover forte também ali entre o Acre, Amazonas e o Mato Grosso e no estado do Amapá. Onde está amarelo no mapa, tempo firme nessa sexta-feira, é o caso do Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, depois das chuvas de hoje, a temperatura cai, faz só 16 graus nessa madrugada e à tarde o sol aparece, a máxima vai aos 28. Em Aracaju, dia de muito sol e calor de 32 graus. No Rio de Janeiro, chove a qualquer hora, o tempo fica bem abafado, com temperaturas entre os 22 e 33 graus. E em Brasília, máxima de 30 graus, com chuva só a partir da tarde. Aqui em São Paulo, o tempo não deve mudar muito no interior, não. Já que na faixa leste, áreas de instabilidade associadas à passagem da frente fria favorecem a formação de nuvens carregadas. E aí chove a qualquer hora no litoral, nos vales do Paraíba e do Ribeira, aqui na Grande São Paulo, nas regiões de Sorocaba e Campinas e também na Serra da Mantiqueira. E olha, há risco de temporais, principalmente no nordeste do estado. Pelo interior, as temperaturas ultrapassam os 30 graus e mais ao leste refresca um pouquinho. Máxima de 29 graus em São José dos Campos, 27 em Santos e aqui na capital, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Vamos adiantar como vai ser o final de semana? Na madrugada de sexta para sábado, teremos mínima de 18 e a máxima à tarde de 29 graus, vai voltando a esquentar. Aí no domingo faz até 30 graus e na segunda-feira faz 32 à tarde. Todos os dias com chances de chuva associadas ao calor entre a tarde e a noitinha. E voltamos a falar do Rio de Janeiro com mais informações da repórter Sabrina Pires. Sabrina? Estela, olha, desde o momento que nós chegamos aqui no Rio de Janeiro, esse é o assunto que se fala Marielle Franco.
Olha, a cidade parou para ver a repercussão do assassinato da vereadora do PSOL. Nós fomos em vários lugares, nós chegamos aqui pouco depois do almoço e nossa equipe passou por vários pontos aqui da capital fluminense. E em todos o assunto era a violência da morte de Marielle Franco e também sobre o que será da cidade, todo mundo questionando a questão de violência e também do que será da cidade num futuro próximo, se mais gente vai ter que morrer. É isso que a gente ouviu o tempo todo. Inclusive sobre a repercussão internacional, nós encontramos vários jornalistas aqui estrangeiros. Muita gente fazendo a cobertura para fora do Brasil, tamanha foi a repercussão da morte da vereadora. Bom, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que é leviano dizer qual foi a motivação e o que realmente aconteceu nesse assassinato de Marielle Franco. Ele falou que todas as linhas de investigação estão sendo levadas em conta, ninguém foi preso até o momento, mas ele não descarta, inclusive, a participação de milícias. Jungmann falou sobre a desconfiança da família da vereadora de que ela possivelmente foi assassinada por policiais. Tudo tem que ser apurado e, particularmente, saber quem foram os executantes, se existem mandantes e a quem eles estão relacionados e por quê. E puni-los e colocá-los na cadeia, seja quem for. Independente que você tenha o crime, propriamente dito, você tem a motivação do crime. Isso também faz parte da investigação e isso também será tornado público, não tem a menor sombra de dúvida. O ministro confirmou que imagens de câmeras de segurança estão sendo solicitadas, mas que nenhuma será divulgada ainda. É contraproducente nesse momento da investigação e a gente não vai revelar isso, os senhores me permitam, em nome daquilo que a gente quer fazer, justiça. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também esteve no Rio e falou da importância da Polícia Federal nas investigações. O crime no Rio de Janeiro tem acontecido em diversas áreas e muitas dessas áreas são relativas a crimes federais. É preciso haver a troca adequada de informações para que tudo que está atrás e que motivou este grave assassinato seja desvendado com a maior celeridade possível. Os juízes federais fizeram hoje uma paralisação de 24 horas em todo o país em defesa do auxílio moradia de R$ 4.300 pagos aos magistrados de todo o país e que pode ser cancelado pelo Supremo Tribunal Federal. O movimento teve a adesão de apenas parte da categoria, deixando de fora principalmente os juízes da Lava Jato, que anunciaram com antecedência que não parariam suas atividades. Em São Paulo, os fóruns federais funcionaram normalmente, mas em pelo menos 7 estados, como Alagoas, Santa Catarina e Tocantins, o expediente foi interrompido parcialmente. Petrobras tem 4º ano seguido de prejuízo e fecha 2017 com perda de 446 milhões de reais. Segundo a direção da estatal, o principal impacto nas contas foi causado pelo acordo fechado com investigadores nos Estados Unidos no valor de 2 bilhões e 900 milhões de dólares, o que representou 11 bilhões de reais no balanço da companhia. A Petrobras informou que sem a despesa, o resultado teria sido um lucro de 7 bilhões de reais. A empresa informou ainda que houve influência da adesão a programas de regularização de débitos federais, que somaram 10 bilhões e 400 milhões de reais. A presidência da Petrobras anunciou que vai propor mudança no estatuto da companhia para permitir pagamentos trimestrais nos dividendos da empresa, o que deverá ser positivo para os acionistas. Voltamos a falar da manifestação aqui na Avenida Paulista em repúdio ao assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL. Quem acompanha a movimentação é a repórter Fernanda Azevedo. Fernanda. Isso mesmo, Estela. Esse ato em homenagem à vereadora morta e ao seu motorista começou a avançar. Eles estavam concentrados no vão livre do MASP e agora caminham pela Avenida Paulista no sentido da Consolação. A informação preliminar é de que eles vão até a Praça Roosevelt nessa caminhada em protesto, em homenagens também. Uma manifestação muito tranquila, muito comovida, muitos manifestantes trouxeram cartazes, acenderam velas, choraram aqui pela morte da vereadora, que segundo a maioria das pessoas que está aqui, atinge toda a sociedade. Então, eles estão agora parados em um ato, em uma espécie de chamada que fazem aqui por pessoas que já morreram também, vítimas da violência.
e agora iniciaram essa caminhada aí no sentido da Consolação, já estão quase na esquina da Avenida da Consolação, no sentido da Praça Roosevelt. É com vocês do estúdio. O Zoológico de São Paulo, que faz 60 anos, amanhã reabriu hoje, depois de 2 meses fechado por causa da morte de um macaco com febre amarela. Sabe quanto custa participar da festa de aniversário do zoológico? Nada. É que hoje e amanhã a entrada é de graça. Isso daí surpreendeu muita gente também. Adorei, porque ela estava com super vontade de visitar e hoje, quando a gente chegou, foi a maior felicidade. Apesar da gratuidade, o movimento foi abaixo de um dia normal, que chega a registrar 4.000 visitantes. Além do zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico também reabriram hoje, depois de quase 2 meses. A medida foi adotada no dia 23 de janeiro, depois que um macaco bugio foi achado morto com sintomas de febre amarela. Segundo a Secretaria de Saúde, este foi um fato isolado. Era muito pouco provável ter um caso positivo de bugio com febre amarela aqui. No entanto, teve um. Agora, qual foi a forma que esse vírus chegou aqui, tem que ser pesquisado. O público não precisa mostrar a carteirinha de vacinação, mas a recomendação é que o visitante tenha sido imunizado pelo menos 10 dias antes de vir ao local. Segundo a direção do zoológico, o prejuízo com o fechamento foi de aproximadamente 6 milhões de reais. Mas por causa de um fundo de reserva, nenhum funcionário foi desligado e todos os serviços foram mantidos, incluindo manutenção, limpeza e alimentação dos bichos. Aliás, alguns animais também sofreram com a ausência de visitantes e a rotina de algumas espécies teve que ser alterada. Segundo os biólogos, o orangotango Sansão anda meio borocochô e a explicação é a mesma dos chimpanzés, animais acostumados com gente por perto. Sem a bajulação rotineira, as equipes tiveram que redobrar os cuidados. Eles gostam dessa interação, né? Aí eles ficam mais letárgicos. E o pessoal meu da área ambiental, eles aumentaram as atividades para enriquecimento dos ambientes, para poder dar mais atividade para os animais. Outra mudança foi a instalação de telas contra mosquitos nas alas dos primatas. Já o desfalque será dos macacos prego e aranha. 13 deles foram transferidos das casinhas do lago e vão ficar isolados por precaução. Por outro lado, o público vai voltar a ver de perto toda a graciosidade da onça pintada Nenê, uma das estrelas que vai ter os seus fãs de volta. Voltamos com mais informações da violência e o assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL. A repórter Sabrina Pires está lá no Rio de Janeiro. Sabrina. Estela, olha, o cantor Caetano Veloso vai fazer uma apresentação essa noite para falar e para fazer em homenagem à vereadora. Ele comentou que vai fazer essa apresentação no Parque Lage às 10 horas da noite. Ele postou essa informação no Twitter. Então, a comoção na cidade toda para fazer homenagens à vereadora também será seguida pelo cantor Caetano Veloso. Logo mais, então, às 10 horas da noite. E todos, segundo a organização do evento, devem usar uma fita preta no braço, sinal de luto. Mas muitos dizem que tem luto, mas também a luta continua. Agora, uma última informação. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ele falou durante a coletiva de imprensa, agora no início da noite, sobre a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro. Ele disse que, apesar de toda essa repercussão e da morte da vereadora, que nada vai mudar no trabalho que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio. A seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sou da Paz, sobre o assassinato de Marielle Franco, vereadora do PSOL no Rio de Janeiro. Até já. O brutal assassinato de Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Ivan Marques, advogado e diretor executivo do Instituto Sou da Paz. Doutor Ivan, obrigada por estar conosco num dia em que o país está comovido.
esse brutal assassinato da Marielle e também do motorista Anderson Gomes, que estava ali trabalhando, fazendo um bico, né? Vítima de algo assim que chocou o país e repercute no mundo todo. Esse é um caso surpreendente ou é mais um caso da violência recorrente no Rio de Janeiro? Boa noite, Maria Lídia. É importante dizer que esse não é um caso isolado. É um caso simbólico. É um caso que mostra como a nossa democracia é frágil quando uma servidora pública, uma vereadora vinda de uma favela do Rio de Janeiro, ultrapassando todas as barreiras eleitorais de mulher, negra, mãe muito cedo, se elege vereadora e acaba sendo brutalmente executada. É simbólico porque a democracia sangra junto com essa vítima da violência. Mas a Marielle, acima de tudo, era uma defensora de direitos humanos. E o Brasil tem ficado cada vez mais perigoso para quem luta por direitos, para quem trabalha para levar a democracia para um estágio mais avançado, mais evoluído. Marielle era uma defensora de direitos humanos e, como tantos e tantas outras no Brasil, acabou brutalmente executada. É interessante o senhor chamar a atenção de imediato para isso. Eu vi que o representante do secretário dos Direitos Humanos da ONU no Brasil, ele fez uma referência exatamente a essa preocupação sobre a intimidação que pode acontecer a todos que militam na defesa dos direitos humanos. Nós podemos ver, nesse caso, um ato de intimidação, um cala-boca na defesa dos direitos humanos? Independente da apuração dos fatos e do que for trazido pelo fim da investigação policial, sem dúvida nenhuma, esse é um atentado a quem luta por direitos, a quem representa uma parte da população que de fato sofre com as mazelas e as violações de direitos humanos. É importante dizer que muita gente acha que direitos humanos é para proteger bandido e acaba perdendo a capacidade de olhar que é a busca por direitos para todos. Todos estão sujeitos a sofrer violações, principalmente violações do Estado, principalmente violações de um lugar de onde haveria proteção para essas pessoas. E a Marielle, sem dúvida nenhuma, era um expoente dessa busca pela luta de direitos e fazia um trabalho fantástico no Rio de Janeiro, na proteção não só da comunidade, da Maré, mas também de todos aqueles que lutam para ter mais condições e dignidade na vida. Esse assassinato, ele apresenta um indicador que a insegurança pública tem raízes nos segmentos corruptos da própria polícia do Rio de Janeiro? Maria Lídia, essa é uma questão fundamental. O Brasil hoje discute segurança pública como pauta prioritária na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Passou da hora da gente ter como prioridade tratar a segurança pública de maneira séria, mostrar que a gente precisa fazer políticas públicas baseadas em evidência, políticas públicas que contem com a capacidade e inteligência das polícias e menos repressão, ou repressão adequada para tratar do crime na medida certa. Não dá para tratar de segurança pública achando que só polícia vai resolver. A sociedade tem sua parte, a sociedade civil organizada, como o Instituto Sou da Paz, tem a sua parte, mas a gente precisa repensar como fazer segurança pública. O Rio de Janeiro talvez seja também o símbolo do Brasil do ponto de vista da degradação das suas estruturas de segurança pública. Anos de abandono, anos de falta de investimento para uma situação de crime bastante grave e que precisa ser endereçado o mais rápido possível. Quer dizer, investimento em prevenção e combate. Investimento em prevenção, em repressão e uma política pública qualificada, aquela que endereça o problema na medida certa, sem excesso de força, sem abuso da força, mas com inteligência, com capacidade de envolver o crime organizado, as milícias e todos aqueles que tentam controlar um espaço que deve ser do povo do Rio de Janeiro. Agora é interessante assim, o fato que foi criada uma grande expectativa com o decreto da intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. Um brutal assassinato como esse, de duas pessoas, uma com imagem pública, que é o caso da vereadora Marielle, a gente fala muito mais dela do que do motorista, mas claro, é um cidadão brasileiro que estava trabalhando
né, no seu direito de ir e vir, de trabalhar, e vítima, né, da violência da mesma forma que ela, que era uma líder tão ativa na defesa dos direitos da pessoa. Esse assassinato coloca em xeque as políticas públicas para a contenção da criminalidade do Rio de Janeiro e, nesse sentido, coloca em xeque essa intervenção militar tão recente? Independente das opiniões a favor ou contra a intervenção e a necessidade de uma intervenção, que é outra coisa que merece ser questionada, o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, vive um momento ímpar, um momento que pode ser o começo de uma virada de jogo. A intervenção, ela garante poderes quase que absolutos ao interventor no controle das polícias, mais que o governador, mais que os políticos locais, porque, em tese, esse interventor não sofre as pressões políticas para adequação dessa ou daquela política, daquele servidor público naquele posto-chave, ou seja, não tem vereador de cidade do interior do Rio de Janeiro que vai pedir para o interventor nomear esse ou aquele policial para aquele cargo. Isso lhe dá muita liberdade. Agora, a expectativa que se criou na população do Rio de Janeiro e do Brasil é que a corrupção dentro das polícias, a corrupção dentro das organizações de segurança pública também possam ser combatidas. Acho que em 30 dias, de fato, ainda é muito cedo. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Mas não me parece que o governo federal tenha dado nenhum indicativo de que esse é o grande objetivo. É preciso falar sobre a intervenção, como é preciso falar sobre a morte das muitas Marielles que acontecem todos os dias nas favelas cariocas. Aí, há pouco nós estávamos falando, né, na questão da intimidação, do cala-boca. Esse assassinato, ele pode também intimidar os críticos dessa intervenção militar, que por muitos é bem recebida como uma última esperança, mas, por outro lado, existe uma apreensão na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, já uma comissão instalada de fiscalização, e ela era relatora nessa comissão. Pode haver aí uma intimidação dos críticos da intervenção militar na segurança do Rio? Nós ainda vivemos numa democracia. Uma intervenção como essa é uma medida extrema, é uma medida dura para o povo carioca e também para as instituições do Rio de Janeiro. Nesse sentido, é fundamental que haja transparência nesse tipo de situação. O que a vereadora Marielle fazia à frente de uma comissão que ia justamente trazer essa transparência é sim um atentado à democracia, mas que deve ser entendido pelas autoridades e outros vereadores, outras lideranças, outros defensores de direitos humanos como uma oportunidade de seguir na luta, de seguir clamando por transparência, por participação, porque democracia não se faz com um mandando de Brasília ou do palácio dentro dos palácios de governo, mas sim com as pessoas participando. Quando eu digo que segurança pública finalmente entrou na pauta do brasileiro, eu vejo uma oportunidade para que todos e todos possam, de fato, não só se interessar, mas participar das decisões e conhecer o que está sendo feito nas polícias e nas secretarias de segurança pública. Doutor Ivan, muito obrigada por seus esclarecimentos e por esses aspectos todos que o senhor destacou, importantíssimos para a nossa reflexão. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito obrigado. Gabriel. Voltamos a falar da manifestação aqui na Avenida Paulista em repúdio ao assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL. A repórter Fernanda Azevedo tem mais informações. Fernanda. Oi, Gabriel. Na verdade, nós agora estamos na Avenida da Consolação. Parte do grupo se dividiu, né? Uma parte grande veio encaminhada aqui em direção à Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, e uma parte dos manifestantes preferiu ficar em frente ao Vão Livre do MASP, onde realiza outras homenagens com velas, cartazes, homenagens à vereadora Marielle Franco e ao motorista que foram assassinados ontem no Rio de Janeiro. A manifestação agora aqui, essa parte da manifestação faz uma caminhada aqui em direção ao centro de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Fernanda. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Eu volto às 10 horas. Até já. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Ronifon recebe a atriz Maitê Proença para um bate-papo sobre vida e carreira.